Bom, boa noite, aqui Richard da XP Investimentos da Análise Política, aqui Paulo Gama, que a gente teve hoje aqui na XP com um ex-ministro do TSE, um especialista aí na corte, e que trouxe para a gente vários ensinamentos, vários insights aí sobre o TSE e o julgamento dessa semana, como funciona a parte processual, o que esperar, o que não esperar, quais são as várias possibilidades, e tem muitas, né, Paulo? Tem muitas, são muitas. Então, por que nós estamos gravando esse vídeo antes de mais nada? Chega de textão, 9h35 da noite, né? Vamos falar um pouco aqui, a gente tentar explicar, né, Paulo? O que você acha, assim, de questão de celeridade, essas coisas, o que te chamou a atenção? Acho que o principal ponto que o ex-ministro trouxe aqui pra gente é que ele tem uma expectativa de que o julgamento todo seja muito rápido. Ele, na previsão padrão dele, ele acha que o julgamento não deve passar de quinta-feira. Que, enfim, tem 3 dias de sessões marcadas, né, terça, quarta e quinta. Na expectativa dele, o julgamento não passa de quinta-feira, seja pela absolvição, seja pela condenação. Ele acha que quinta, no máximo sexta-feira, se houver um pedido de vista breve, já deve ter a devolução do processo e, enfim, a expectativa dele é que nessa semana o julgamento já seja concluído. E mesmo em caso de pedido de vista, é isso? Na expectativa dele é que, ainda que haja um pedido de vista, nenhum juiz, nenhum ministro vai querer ficar com esse processo no colo por muito tempo. Tem muita pressão popular, tem pressão de mídia, o país de alguma maneira está parado à espera dessa decisão. Então, na análise desse ex-ministro que conversou com a gente hoje, nenhum ministro vai se dispor a ficar com esse processo por muito tempo no colo, sendo bombardeado por todo mundo, enfim, com o futuro do país nas mãos. Todo mundo vai querer dar celeridade e resolver isso logo. Então ele falou um pouquinho também da abertura desse processo todo, e ele falou algumas vezes, inclusive, que terça e quarta-feira é um dia meio que arrastado e a quinta-feira mesmo que seria um dia importante. Mas mesmo assim é importante a gente entender a dinâmica, como funciona a abertura, o que acontece, quer dizer, o que você... No cronograma que ele trouxe pra gente, primeiro o ministro Herman, o relator, deve apresentar um resumo do relatório dele. O relatório dele é muito grande, né, então ele não deve trazer o relatório inteiro, deve fazer um bom resumo e isso, na expectativa dele, deve consumir a terça-feira inteira, né? Na quarta-feira, aí você tem as partes se manifestando. Você tem o PSDB falando, que é o autor da ação, falando em nome da ação. Você tem as defesas da Dilma, a defesa do Temer e, por final, o Ministério Público Eleitoral se manifestando também. É isso, e depois da manifestação do Ministério Público, aí sim o Herman vai introduzir o voto dele. Enfim, há uma expectativa de que seja pela condenação da chapa, sem a divisão, mas aí é o momento em que o Herman apresenta o voto dele e aí sim a gente começa a ter o julgamento de fato, né? Que é a hora que dá atração, né? O voto do Herman, todo mundo que nós conversamos ali do TSE, do meio político, entendem o ministro Herman como um ministro muito técnico, mas um ministro também bastante severo, né? Então o voto do Herman Benjamin deve ser uma coisa, enfim, deve pedir a cassação da chapa inteira, como tem aí se aventado, e também pode falar sobre a eleição, direta, indireta. O ministro abordou um pouco esses pontos, né? Porque, enfim, vai haver um primeiro momento que vão se discutir as preliminares, né? Quer saber, a defesa da Dilma diz que houve cerceamento do direito de defesa, houve ou não houve? Os depoimentos da Odebrecht, do João Santana, que não estavam 100% previstos na inicial, apesar de que a inicial previa, né, o financiamento da Odebrecht, abre margem para que isso seja discutido, mas os depoimentos de Marcelo Odebrecht e João Santana devem entrar ou não devem entrar? Então essas questões iniciais, que são as chamadas preliminares, devem ser abordadas também no início do julgamento, e aí sim parte para o mérito, né? E nesse mérito, pelo que o ex-ministro disse pra gente, você vai ter uma primeira fase em que eles vão discutir: houve abuso de poder da chapa ou não houve? Em havendo, esse abuso foi grave o suficiente para alterar o cenário da eleição ou não foi? Depois disso, decide se merece, né, se a chapa merece ser cassada ou não, e por final um pedido da defesa do presidente Temer, que é de separar as responsabilidades das contas, né? Não as contas em si, mas a responsabilidade de quem fez, quem tomou cada ação na conta. Diz ele, o ministro, né, e a jurisprudência consagrada da corte é por não separar essas responsabilidades, mas a gente está em um momento, enfim, a própria defesa do presidente Temer pontua essa questão aí, né, da importância política e do julgamento para o futuro do país, e em nome da estabilidade é um dos pedidos que a defesa faz para que se mude essa jurisprudência em nome da estabilidade do país. Lembrando que ele, quando falou dessa questão de se essa controvérsia que gerou essa ação, ela alterou ou não o resultado da eleição, ele frisou que o resultado foi muito apertado. A Dilma ganhou com poucos votos do Aécio, enfim, então deixou ali uma certa dúvida para a gente sobre enfim, o resultado pode ter sido alterado por essas questões todas, até porque o João Santana, toda
a estrutura da campanha era muito centrada nele e na capacidade de comunicação e articulação que ele tinha da campanha. Então, enfim, é algo que o tribunal também vai se debruçar. Tem uma coisa que me chamou a atenção, que foi ele ter classificado como falsa polêmica, como bobagem até, no caso de cassação da chapa. E aí é importante também falar, o ministro não chegou a arriscar placar, né? Não tem, placar indefinido, ninguém sabe como é que vai ser esse julgamento. E inclusive criticou bastante o que tem sido veiculado na mídia, de 4-3 para lá, 5-2 para cá, 6-1 para lá. Ele disse que vai ser um julgamento que vários ministros que hoje são contados aí como políticos podem fazer um julgamento bastante técnico. E até por, enfim, diz ele, né, por esperar que haja uma grande cobertura de mídia, que eles vão aparecer, vão estar no Jornal Nacional, vão estar o dia inteiro na televisão, os ministros vão querer se preparar, né? Então ele tem a expectativa de que ninguém invente muita coisa, de que todo mundo traga um voto bem escrito, bem redigido, já formatado e faça, né, mostre esse técnico, mostre esse preparado no julgamento, né? O julgamento de maior exposição da história do tribunal, né? Mas o que eu estava falando antes é que ele classificou como bobagem numa eleição indireta. Isso é importante porque o mercado tem perguntado bastante isso. Se é Câmara e Senado separados, seriam os 594 juntos. E ele classificou como uma bobagem, isso é importante a gente deixar essa mensagem, porque para ele, na visão dele, enfim, na visão do ex-ministro, é que seria somado 594 o colégio, né, mas que ainda tem um grande caminho a seguir nesse processo todo. Quer dizer, tem, no caso do presidente Temer ser cassado junto com a chapa, teria inclusive esperar a publicação do acordo. Ele disse que a questão do Amazonas não se aplica, né, Paulo? Ele disse que foi um julgamento meio atípico, esse julgamento do caso do governador do Amazonas, que foi cassado recentemente. Logo em seguida já foi declarada a necessidade de realização de eleições diretas. Ele disse que foi um julgamento atípico, meio atropelado, e que ele acredita que isso não deve se repetir. Então ele disse que 2 semanas depois já houve um julgamento em que se preferiu esperar pela publicação do acórdão até tomar decisão do que aconteceria, que é o normal, que voltou à jurisprudência anterior da corte. E aí, a partir disso, ainda que o presidente seja cassado, ainda há 2 possibilidades, né, de recursos, com possibilidade de que ele se mantenha no cargo até que os recursos sejam julgados. Evidentemente, isso tem uma série de implicações políticas. É difícil o presidente, né, se manter politicamente no poder, sabendo que ele está pendurado por uma decisão liminar do Supremo ou mesmo do TSE, mas enfim, na prática ainda há essa possibilidade de que, mesmo cassado, mesmo com o acórdão publicado, uma decisão do TSE ou do Supremo mantenha o presidente no cargo, que geraria de fato uma instabilidade, mas juridicamente, pelo que ele nos disse, essa possibilidade é válida, né? Ela é válida, quer dizer, isso tudo que a gente falou aqui, isso tudo que nós temos escutado de ex-integrantes da corte, de atuais integrantes da corte, da imprensa, tudo, ressalta uma coisa que ele mesmo nos disse hoje, quer dizer, o TSE não tem uma constância nos seus julgamentos, é muito difícil prever resultados de antemão nessa corte, porque os processos são muito diferentes e às vezes um argumento que vale para um não vale para o outro. A legislação eleitoral muda bastante. A legislação eleitoral é uma bagunça, a composição, né, da corte muda bastante também. Exato. Então é difícil, pelo que eu dizer, a corte não é uma corte equilibrada no sentido de manter uma constância, é uma corte desequilibrada no sentido de que varia um pouco para lá, varia um pouco para lá, vai se ajustando de acordo com a legislação eleitoral do momento, de acordo com a composição dela, né? Então, quer dizer, todos os olhos nesse julgamento. Quinta deve ser um dia importante. Não descartou, e a gente também não descarta, o pedido de vista, mas é um pedido de vista que deve ser resolvido em junho. Junho muito importante, tem votação da reforma trabalhista amanhã. Quer dizer, você tem o Rocha Loures sendo transferido na quarta-feira para a penitenciária da Papuda. Provavelmente depois de depor, né? Ainda que ele não firme o acordo de delação, o depoimento dele com certeza vai ser um fato político relevante, porque vai, pelo menos, dar indicativo do que é que ele pretende falar, se é que ele pretende falar. Acho que esse depoimento, ainda que não seja uma delação, vai dar um bom indicativo do que ele pretende fazer daqui para frente, né? Esse depoimento dele, quer dizer, você tem o Lula podendo ser condenado em Curitiba, você tem o mês de junho aí para... E a possibilidade de que o Jalu ofereça a denúncia contra o presidente, o que faria com que o Congresso precisasse opinar se a denúncia deve ser aceita, e aí o presidente precisaria ser afastado da presidência durante esse período, ou se ela deve ser suspensa. E aí, enfim, você tem o governo que hoje já conta voto para se manter, para medir de fato o tamanho da base que ele tem, vai esquecer completamente a questão de votação de reforma e previdência para tentar juntar os 172 votos necessários para se manter no cargo. Isso fatalmente embaralharia aí o cenário político e desviaria mais ainda o foco do governo. Para encerrar, então, obrigado, viu, Paulo? Para encerrar,
quer dizer, o mês de junho bastante agitado, como o Paulo acabou de dizer, o Janot oferecendo denúncia, o governo deixa de aí buscar 308 votos como buscava para aprovar reformas, para ter 172 e não cair, tá bem? Gente, muito obrigado, boa noite a vocês. Boa noite. Até.